você espera desse novo treinador? Chegou Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Seria um problema a contratação do Jorge Jesus por conta do Neymar. Não pode ser o Jorge Jesus o treinador da seleção porque ele não gosta do Neymar. Isso é absurdo. Por que eu acho que o treinador estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira? Que por sinal tem um monte de baba-ovo que tá falando assim, ó. Olha, não pode ser o Jorge Jesus porque o Jorge Jesus tem problema com ele. E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada em uma polêmica que tá surgindo após a demissão do Dorival Júnior, né, na seleção brasileira. É o nome cotado para ser o técnico, é um estrangeiro, Jorge Jesus, que teve uma passagem brilhante pelo Flamengo, né, sendo campeão aí com uns ótimos números da Libertadores, Brasileirão. O Neymar que já teve aí umas treta com o Jorge Jesus no Al Hilal e, cara, parece que tá surgindo na mídia de que o Neymar é contra o Jorge Jesus ser técnico da seleção brasileira e a mídia não curtiu muito, né? Então vamos dar uma olhada aí no que o Neto falou, né, sobre o Neymar ser contra aí essa vinda do Jorge Jesus para ser técnico da seleção. E o Edenilson, que tá na Globo agora também lá no Sport TV, falou que não curte muito o fato de ter um estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, né? Se você curtir, já deixa lá, inscreva no canal. Tamo junto, valeu, né, galera? Bora pro vídeo. Não vai estar na Copa, isso é certo. Agora, vai ter um novo técnico, né? O que você espera desse novo treinador? Chegou Cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou jogador. Não me bota nessa não, tô fora. Me convoca pelo menos. Mas vi muita gente colocar um asterisco no nome do Jorge Jesus por conta da briga com o Neymar. O próprio Jorge Jesus revelou, naquela entrevista ao Canal 11 de Portugal, que o Neymar saiu chateado com ele lá do Al Hilal. E tem muita gente muito bem informada que diz que esse seria um empecilho, seria um problema a contratação do Jorge Jesus por conta do Neymar. Edinaldo, se você deixar de contratar o Jorge Jesus por essa razão, você vai estar assinando um atestado de incompetência, velho. E já que vocês abraçaram a ideia, a possibilidade, o Rogério não esteve nos nomes especulados para a sucessão do Dorival. Você lançou essa ideia por alguma resistência a treinador estrangeiro ou porque você acha que conceitualmente o Rogério seria um cara legal para a seleção? Eu antes era mais reticente em relação a treinador estrangeiro. De algum tempo para cá eu tô mais flexível em relação a essa escolha. Por que eu acho que o treinador estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira? Porque os números dos títulos que nós temos no Brasil tá em evidência. Ganhamos 5 títulos mundiais. Com treinadores brasileiros. Ora bem, ora mal, chegando mal na Copa do Mundo, mas chegava lá e ganhava e tudo mais. Mas sempre ali com um treinador brasileiro. O treinador estrangeiro, e eu não sou contra, tá? Eu não sou contra o treinador estrangeiro dirigir uma seleção brasileira, mas eu acho que a gente tem que dar a oportunidade e ter um pouquinho mais de paciência com o que nós temos aqui no Brasil. O Rogério Ceni, por exemplo, quando levanta a questão dele na seleção brasileira, além de tudo isso que eu falei agora do comprometimento dele, ele é um treinador que ele não tem rabo preso com ninguém. Ele é um treinador que pode dar um choque de realidade na seleção brasileira. Por exemplo? Ele pode chegar no Neymar e falar pro Neymar, vem cá, eu tô contigo, cara, mas eu preciso que você seja comprometido. Você vai se comprometer? Porque se você se comprometer, eu vou levar você comigo. Agora, eu preciso de você. Ele pode chegar no Vini Júnior e falar, Vini Júnior, os últimos 10 jogos, mal. Vai esperar um pouquinho, Você vou dar uma faria oportunidade. isso, Vini? Eu faria isso fácil. Eu, em um dos comentários meus em relação ao jogo da seleção brasileira, e principalmente esses 2 últimos, por que o Dorival não substituiu o Vini Júnior? Apesar do Vini Júnior no finalzinho do jogo contra a Colômbia ter feito o gol que deu a vitória e deu respiro pro Dorival, agora o jogo da Argentina, o que o Vini fez no jogo contra a Argentina? Se você olhar a questão tática, e eu tava falando com o Eric lá nos bastidores, quem tava lá em loco, a sensação foi pior de quem tava vendo pela televisão. O espaço, os jogadores no início da partida com o Matheus Cunha, Rafinha e o Vini Júnior tentaram fazer uma marcação-pressão, Rodrigo, aliás, e junto com o Rafinha tentaram ali fazer uma marcação-pressão, e essa marcação-pressão não aconteceu, porque a Argentina o tempo todo estava confortável. Então, assim, por que não tirar o Vini? A gente tá falando de um Vini que não é o mesmo Vini, assim, eu acho que é unânime, né? Não é o mesmo Vini não sei o Eric pensa. Concordo. Não é o mesmo Vini do Real Madrid. Então, por que você não tem a personalidade de tirar o Vini, pô? Qual que é o problema de tirar o Vini durante o jogo? Eu não sei qual que é o problema que o Dorival tinha de não tirar o Vini Júnior. Caraca, mano, o Denilson se soltou aí falar sobre a seleção brasileira, né? Na Band ele
meio que passava pano, né? Mas ele aliviava, não fazia esses comentários que ele tá fazendo agora no Sport TV, né? Mas não deu pra entender muito bem, porque ele falou que é um tapa na cara da sociedade ter técnico estrangeiro na seleção, mas não é contra, então ficou meio contraditório isso, né? E vamos ver o que o Neto falou, né, sobre essa polêmica aí de que o Neymar é contra a contratação do Jorge Jesus na seleção, né? Vamos ver o que ele falou. Essa também é uma dúvida, né? Porque, bom, tudo que é em relação ao Neymar representa dúvida, porque era para jogar contra o Corinthians, não jogou. Era para fazer parte do amistoso contra o Coritiba, também não. Foi convocado para defender a seleção. Foi cortado. Cortado. Eu sinceramente... Era para jogar contra o Vasco, não jogou. Não e aí jogou. E aí tem gente ainda que fala assim, ó, não pode ser o Jorge Jesus o treinador da seleção porque ele não gosta do Neymar. Mas então quer dizer, o treinador da seleção tem que ter o aval do Neymar? Mas que seleção, que país é esse, cara? Ô, Que Netão, seleção é essa? Não, senhor. Isso é absurdo. eu tenho informação que já a banda não tá tocando desse jeito não, hein? Não vai passar pelo Neymar essa escolha. E acho que não tem que... É assim, eu acho que a gente nunca pode escolher o nosso chefe, né? O jogador escolher o treinador é como escolher o chefe. Eu não acho legal isso. Eu acho que o Edinaldo não vai entrar nessa vibe de ficar consultando o jogador que seja para saber se serve ou não esse treinador. E que não faça isso. Mas vai escutar empresários? Empresário pode... colocar Esse é um problema técnico? sério. Esse é um problema sério. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Falando em seleção, e você achar que só o treinador resolve alguma coisa, mas nesse momento Nesse momento você tem que pensar em trocar o treinador. Não tem outra opção. Não existe outra opção senão trocar o treinador. Pra mim, o cara é o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira, por 5 anos do país, 10 títulos, Libertadores, Copa do Brasil, todos os títulos. Eu acho ele é o cara que vai chegar lá e não vai deixar as pessoas fazerem aquilo que estão fazendo há um bom tempo. Eu acho que ele já conhece o futebol brasileiro, ele é um cara estudado, ele é um cara monstro. Mas o que eu sei é que o primeiro nome é o Jorge Jesus. Que, por sinal, já tem conversas com o Jorge Jesus em relação a isso. Eu acho que vai ficar entre esses dois. O Rogério Ceni, eu acho que ele não tem unanimidade em relação a buscar uma seleção brasileira e acho que ele não está pronto ainda. Renato Gaúcho não está pronto ainda para ser treinador da seleção brasileira naquilo que acontece na seleção brasileira hoje. Né? O descuido que é a seleção brasileira, a falta de organização, a falta de tudo. A verdade, o que acontece com a seleção brasileira é falta de tudo. É falta de ter um presidente que poderia ser muitos outros, mas os 20 presidentes da Série A votaram nele, no Edinaldo. Os 20 da Série B, acho que votaram nele também. 27 federações votaram nele também. Ele fica até 2030 como presidente da CBF. E o problema não é o treinador, mas nesse momento só dá para trocar o treinador. Não tem outra coisa a mais. Para mim, o nome é o Abel Ferreira, mas eu acho que tá mais para Jorge Jesus, Solé. Como é que pode vocês todos acharem que o Neymar, mais uma vez, vai ser a solução da seleção brasileira? O cara vai contra o Corinthians e não joga. O cara fica de auxiliar técnico. Acham que é uma contratura muscular, Godoy, Souza e Veloso, boa tarde. Aí não é contratura muscular. Já mentem pra todo mundo. Aí o cara vai pro Mangaratiba, anda de bicicleta e vocês acham que tá tudo bem. E aí é cortado na seleção. Aí você pega, vai pra Curitiba, fica de auxiliar. Aí quando todo mundo espera que vai estrear contra o Vasco, não estreia contra o Vasco, perde pro Vasco de 2-1, que o time do Vasco é ruim. O time do Vasco é ruim. Eu acho que o Santos precisa recuperar o Neymar, né? Porque foi a maior contratação do Neymar em campo. Que Neymar? O Neymar em campo, a coisa melhor. O Neymar, que tem campo? O Neymar O joga. cara veio, olha só o nível Joga do uma Neymar. perna só. Vocês que pagam pau o Neymar. O cara ganha, olha só, o Neymar, que é um monstro, pode tirar isso aí, tô falando do Neymar. O Neymar, que mostra o Souza. O Neymar, que é um monstro, que é maravilhoso, que 250 milhões, não sei o quê, ele vem no Campeonato Paulista,
pra ganhar de melhor gol. Olha a fase que tá o craque seus. Olha a fase. Ele veio pra ganhar de melhor gol do campeonato. E melhor gol do campeonato? Esse é o Neymar da seleção. Tá bom. Ele falou que ia jogar. Ele foi. E aí, um jogador que tá machucado com tudo isso, foi cortado da seleção. Não jogou a final. Foi pra Federação Paulista de Futebol por causa de um gol. Ele ganhou um gol. Que virou sabe? E aí, não joga e ninguém fala nada. Peraí, o que ele teve pra não jogar? Se ele tá machucado, ele pode fazer tudo isso? É isso que eu queria saber. Ele pode, que por sinal tem um monte de baba-ovo que tá falando assim, ó. Olha, não pode ser o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus tem problema com ele. Mas peraí, é ele que tem que saber quem vai ser o treinador? Tá, então, rapaziada, a polêmica que surgiu aí na seleção brasileira após a demissão do Dorival Júnior, né? O Dorival, pra mim, cara, desde o começo eu falo, ele não tinha potencial pra ser técnico da seleção brasileira. E ficou comprovado, né? Teve poucos jogos aí e foi demitido após uma goleada contra a Argentina. Os comentaristas aí falando contra estrangeiro na seleção, principalmente Jorge Jesus aí por ter uma treta com o Neymar. Mas, cara, se você for avaliar os técnicos brasileiros, não tem nenhum que chega no nível do Jorge Jesus. Pra você ter noção, o técnico brasileiro que tem melhor desempenho fora do Brasil é o André Jardine, que treina o América do México. Mas, cara, também não é nível de seleção brasileira, André Jardine. O outro é o Silvinho, né, que treina a Albânia, eu acho. Mas também eu acho que nenhum brasileiro queria o Silvinho, né, que treinou o Corinthians na seleção brasileira. Pra mim, minha opinião, os técnicos brasileiros são acomodados. Eles aí não estudam, não procuram evoluir. Então, se você olhar Rogério Ceni, Dorival, Renato Gaúcho, cara... O único que tá surgindo aí que tem potencial é o Felipe Luiz no Flamengo, mas ainda é muito cedo, né? Porque pode acabar se queimando, a seleção já vem mal há muito tempo. Então, o Felipe Luiz pra seleção agora não seria uma boa, mas acredito que um dia ele vai ser técnico da seleção também, né? Mas é isso, rapaziada. Comenta aí o que você achou das reações do Neto, do Denilson e essa polêmica aí do Neymar com o Jorge Jesus também na seleção brasileira. E comenta quem que você acha que deve ser o técnico da seleção brasileira aí para disputar a Copa do Mundo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu, nós, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.